Todo mundo que usou o ChatGPT já deve ter pensado algo do tipo: esse negócio já consegue fazer boa parte do meu trabalho, né? Será que o meu emprego tá a salvo? Por quanto tempo? Admita, porque passou pela minha cabeça também. E a chance é boa de ter mexido com você também de alguma forma. E hoje a gente vai a fundo nessa questão. De que forma que a inteligência artificial vai mexer nos empregos? Não dá para saber com certeza, é claro. Tudo muda muito rápido nesse campo. Mas eu vou trazer aqui algumas boas pistas sobre um dos futuros que nos aguarda. Um que, em certa medida, já chegou. Para as profissões em que a IA generativa tem uma aplicação mais óbvia e com pouco custo de adoção, já dá para ter uma ideia do impacto. Olhe para o mercado de tradução. Em uma pesquisa feita no Reino Unido, 4 em cada 10 tradutores disseram ter perdido o trabalho depois do ChatGPT. A indústria de serviços de tradução tem visto quedas seguidas de 2 dígitos no faturamento a cada ano. Até o Duolingo, que ensina novos idiomas e um mundo mais globalizado, substituiu todos os seus freelas por IA. A mesma coisa está rolando no mercado de dublagem e narração. Você já deve ter visto comerciais dublados por IA ou vídeos narrados com versões sintéticas da voz de pessoas famosas. Isso é bem fácil de fazer. Isso aqui, por exemplo, é uma versão da minha voz usando o Eleven Labs, ferramenta que já falamos sobre no IA Modo de Usar. Só preciso colocar o texto aqui. Viu? Agora, por que essas profissões sofreram primeiro? Bom, é interessante pensar o seu emprego como um pacote de tarefas. Um tradutor, por exemplo, passa, digamos, 20% do tempo lendo textos, 10% pesquisando os significados, 40% escrevendo as traduções propriamente ditas, 20% revisando, 8% estudando, 2% participando de reuniões. Olha essa lista e tenta imaginar quantos por cento desse bolo total foi impactado pelo ChatGPT e afins. Adicione a isso o fato de que muitos desses profissionais têm contratos mais flexíveis de trabalho, por demanda, e você entende quão baixo é o custo de substituição. Para dar mais clareza a esse nível de exposição e substituição por IA, a Anthropic publicou recentemente um estudo sobre quais profissionais estão usando mais a inteligência artificial hoje e para quais tarefas. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. A bolinha preta em cada linha mostra a porcentagem de pessoas trabalhando nessas profissões nos Estados Unidos. A laranja, quantos por cento das conversas com a IA são relacionadas às tarefas daqueles profissionais. Então aqui em cima você vê que as pessoas que trabalham no setor de transportes representam muitos trabalhadores, 9%, mas poucas conversas com a IA. E faz sentido, né? É difícil imaginar entre as tarefas de um motorista de caminhão ou um entregador fazer um brainstorming com o ChatGPT para uma apresentação. Mesma coisa para o pessoal que trabalha com segurança ou construção civil. Muito importantes para a economia, mas que não usam esse tipo de IA, pelo menos no momento. Parênteses, tem um episódio do South Park que leva esse argumento às últimas consequências. Dando um spoiler, aqui nessa cena tem analistas de dados e PhDs recém-desempregados fazendo protesto na frente de uma loja de material de construção. Voltando, dá uma olhada nessa anomalia aqui. Pessoas que trabalham com computação e matemática representam 3,4% da força de trabalho dos Estados Unidos, mas mais de 1/3 de todas as conversas com a IA. E também faz sentido. Pessoas que trabalham com códigos são mais produtivas, muito mais, às vezes, de acordo com múltiplos estudos. Esses primeiros experimentos bem-sucedidos de IA como copiloto fortaleceram a ideia dentro da indústria de tecnologia de que a IA não vai substituir você, mas alguém usando a IA vai. Ou, numa visão otimista, a expectativa é: se a gente vai usar cada vez mais inteligência artificial, a demanda por profissionais capacitados e empoderados pela IA vai ser cada vez maior. É o que imagina, por exemplo, esse estudo do Fórum Econômico Mundial desse ano, que vê mais empregos sendo criados que destruídos. Eles veem especial demanda na área de desenvolvimento de software, dados e IA. Agora, se há essa demanda toda, a gente já deveria estar vendo isso no mercado de trabalho de TI, certo? Vamos ver o que os principais CEOs dos gigantes de tecnologia falam. Probably in 2025, we at Meta are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that can write code. How much of the code that you're writing these days and your team is writing is being written by humans versus digital labor, as you just described them? This is the first year in the history of Salesforce after 25 years, I will not hire any net new software engineers. Not one new? Not one. You probably recall, over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science.
Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. Você consegue ver essas falas já em alguns dados também. O Banco Central Americano publica a variação de posições abertas em diferentes setores. Aqui é a curva de vagas relacionadas a desenvolvimento de software nos últimos anos. Perceba que rolou um exagero de contratação durante a pandemia, pela crença de que o mundo seria ainda mais online, com um papo de novo normal e tal. Então teve uma correção natural. Mas não foi só isso. A gente pode olhar, por exemplo, para as empresas fazendo apostas gigantes em IA, as que teoricamente exigiriam a contratação de milhares de pessoas especializadas. Dá uma olhada nesse outro gráfico. É a projeção de investimento em capital de 4 gigantes de tecnologia nos Estados Unidos para 2025. Mais de 300 bilhões de dólares. 41% a mais que em 2024. E isso não conta a Apple, que anunciou agora investimentos de 500 bilhões nos próximos 4 anos. É uma montanha de dinheiro, algo que a gente nunca viu antes, que não é simplesmente maquinário tradicional. O capital aqui vai, em enorme medida, para data centers que vão hospedar os modelos de inteligência artificial e processar as chamadas crescentes nos ChatGPTs da vida. Aliás, o ChatGPT já é o 6º site mais acessado do mundo, e crescendo. Em outras palavras, o que a gente está vendo é que o capital está sendo investido em uma tecnologia que impacta todas as pessoas que trabalham com profissões relacionadas à produção de informação, de conhecimento. Cadê o Marx para opinar sobre todo o papo de capital e a força de trabalho humano na era da IA? Ver data centers gigantes como sweatshops, as fábricas de exploração, parece meio sombrio. Então vamos ficar com a explicação dos CEOs mais polida. In a lot of ways, the IT department of every company is going to be the HR department of AI agents in the future. Today, they manage and maintain a bunch of software from the IT industry. In the future, they'll maintain, nurture, onboard, and improve a whole bunch of digital agents and provision them to the companies to use. Os agentes que eles estão chamando são sistemas de IA capazes de fazer várias tarefas encadeadas, com mais autonomia. Então, se os primeiros chatbots de IA impactaram mais os freelas, que poderiam ser transformados em prompts, a nova leva de agentes de IA viabiliza, pelo menos em algumas áreas, no mínimo a substituição de profissionais mais júniores. Dá para ver esse fenômeno nas novas startups de tecnologia, pós-ChatGPT. Elas estão substituindo áreas inteiras por agentes de IA. O que antes era o trabalho de uma equipe de 10 programadores é agora de 2 com ferramentas de IA. Uma reportagem recente do New York Times explorou esse fenômeno, com uma enorme lista de empresas faturando milhões com times de 10, 20 pessoas. E o mais interessante é que algumas dessas empresas enxutas e lucrativas desenvolvem ferramentas para que outras empresas sejam ainda mais enxutas. O Lovable, por exemplo, permite a qualquer um com zero conhecimento em programação fazer sites ultra personalizados, que podem ser ligados a bases de dados e até softwares de pagamento. O Cursor, com 20 funcionários, foi avaliado em 2,5 bilhões de dólares depois do último investimento. Eu usei ele para criar uma nova versão do meu site sem escrever uma linha de código. Ver esse negócio funcionando é meio bizarro, assustador às vezes. Ontem, no intervalo em que eu escrevi esse roteiro, eu criei um app para calcular o risco de uma profissão ser automatizada. Disse que eu queria para o Claude, que é uma dessas ferramentas, e quais os dados que eu iria utilizar, os daquele estudo que eu mencionei antes. Em uns 10 comandos e 20 minutos, ele fez um site funcional. Ele não apenas escreveu o código, mas decidiu que linguagem ia usar, quais bibliotecas, como ia transformar a base de dados de uma forma que a IA pudesse interpretar, qual seria o prompt, como seria o visual da página, as cores, as animações. Eu nem vi o código. Eu só fiz ajustes e segui as instruções para hospedar o serviço na nuvem, as instruções que ele me deu. Você pode acessar pelo endereço na descrição do vídeo o resultado disso. Tem algumas formas de olhar esse fenômeno. Dá para ser pessimista, olhar as capacidades da IA e pensar que ninguém vai precisar de programador mais, o que é obviamente um exagero. No mínimo, um programador vai ser útil para fazer as coisas geradas pela IA conversarem com sistemas estabelecidos, ou para revisar o que o agente de IA fez. E aí eu acho que muitas das profissões vão sofrer uma transformação grande, a começar pela de programação.
Ao invés de escrever o código de cabo a rabo, o programador vai instruir, coordenar, oferecer estratégias alternativas e, no final, revisar o trabalho de agentes de IA. São outras habilidades aí, e eu espero, sinceramente, que os cursos de ciência da computação estejam sendo atualizados no momento. E variações dessas habilidades, orientação, coordenação, revisão, vão ser úteis em todas as profissões que vão lidar, de alguma forma, com essa nova força de trabalho digital. A popularização de ferramentas que substituem o trabalho de programadores vai fazer com que pessoas com boas ideias e conhecimento de mercado sejam ainda mais valiosas. Um bom empreendedor vai poder, no mínimo, criar seu protótipo funcional antes de passar o chapéu para os investidores. Super profissionais com capacidade de design, produto e programação vão ficar mais comuns. Você está preparado? A gente está num momento de inflexão. Há muita incerteza e nem dá para saber a velocidade que essas mudanças vão ocorrer na economia. Pode ser meio devagar, inclusive, como sugere o último Nobel de Economia, Acemoglu. E eu não vou terminar esse vídeo com a pretensão de que eu sei o que e como a coisa vai acontecer. Então, eu só posso dar um conselho. Fique de olho sobre o que está rolando na sua área, as novas ferramentas, os novos agentes. Que tipo de IA pode te dar um superpoder? Nesse primeiro momento da revolução, quem tem esse conhecimento vai poder surfar bem a onda. Boa sorte e até a próxima.